com o tema A Suficiência de Cristo para a Salvação. Então, queremos agora começar o debate e já vou iniciar aqui com o texto da Palavra de Deus, que se você tiver Bíblia aí, se quiser nos acompanhar, será interessante, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12, que diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O tema desta manhã é a suficiência de Cristo para a salvação. E esse texto, especificamente, ele vai dar um caráter único para Cristo. Mas a gente pensa, mas por que Cristo ele é suficiente para salvar? Vamos tirar um pouquinho do tema e depois a gente vai deslanchar. Já quero passar para o irmão Jobs. Irmãos amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero inicialmente expressar a Deus a minha gratidão pela oportunidade de poder estar aqui com os amados irmãos, tratando de um tema de tamanha relevância e importância para todo cristão que se preza e que quer ter uma fé saudável, uma espiritualidade saudável diante de Deus, né? Diante desse texto que o irmão Bruno iniciou lendo, de Atos capítulo 4, versículo 12, eu quero inicialmente trazer à sua memória a verdade de que compreendermos a suficiência de Cristo para a nossa salvação é sinônimo, irmão Bruno, irmão Veronilton, de nós compreendermos e crermos que a salvação não está na religião A, na religião B, na religião C. A salvação não está nas boas obras que nós praticamos. Porque quando o assunto é salvação, não há merecimento pessoal nenhum. Porque salvação eterna à luz das Escrituras não é algo que nós podemos conquistar, mas é um dom, é um presente que Deus graciosamente nos dá somente, única e exclusivamente por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, como nos revela o autor aos Hebreus, ele é o nosso mediador perfeito. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E quando Pedro expressa, inspirado pelo Espírito Santo, essas palavras, diante destas palavras nesta manhã, por mais respeito que nós devamos ter por aqueles que pensam diferente, por aqueles que acreditam diferente de nós não podemos fugir da responsabilidade, irmão Bruno, pastor Veronilton, de dizermos que para o homem existem caminhos que parecem ser bons, mas o fim deles é caminho de morte. Isso implica dizer, meu amado, que não há salvação em Buda, não há salvação em Maomé, não há salvação em Paulo, em Pedro, não há salvação no Papa, não há salvação no pastor, não há salvação no padre, não há salvação em nenhum outro, a não ser na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é o único mediador, como o próprio Paulo diz em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 5, assim como há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O próprio Cristo, ele diz que é não um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas, mas ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, eu quero enfatizar as minhas palavras dizendo o seguinte: buscar salvação em qualquer outro
a não ser em Cristo é a mesma coisa que colocar água em um recipiente furado. É a mesma coisa que edificar uma casa sobre a areia. Por quê, amados? Porque só Jesus Cristo, Ele pode nos reconciliar com o Pai. Só Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. Só Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Só Jesus Cristo, irmão Bruno, levou a nossa morte para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E como você falou aí, né? Só Jesus Cristo, ele pode trazer essa salvação para todos os indivíduos. Mas a gente fica pensando, mas por que nós precisamos de salvação? Né? A gente está falando de Cristo e a sua suficiência para salvar. Mas quem está nos ouvindo pode pensar, gente, e eu preciso de salvação, salvar de quê? Então, já quero passar para o irmão Veronilton dar essa resposta. Porque precisamos de salvação. A resposta, a Bíblia deixa bem claro, né? Deus criou o homem, a mulher, Deus criou a natureza, tudo que existe foi Deus que criou, né? Sempre falo isso quando eu vou evangelizar, de casa em casa, as pessoas que estão me vendo aqui, talvez, né, saibam, já tenham me visto nas suas portas algumas vezes falando sobre isso, né? Deus criou todas as coisas, criou o homem e a mulher, e criou o homem e a mulher para que eles fossem felizes plenamente, para que eles fossem plenos. E através do pecado, né? Porque o homem e a mulher, eles tinham uma liberdade dada por Deus, não foram criados como robôs, né? Nós enfatizamos isso também, né? E eles poderiam optar em se afastar de Deus. Foi isso que eles fizeram, né? Eles optaram em se afastar de Deus. Eles optaram em caminhar longe de Deus. E caminhando longe de Deus, eles passaram a caminhar em condenação, porque o pecado traz condenação. Deus fez uma promessa a eles de vida, mas Deus trouxe para eles uma sentença de morte se eles desobedecessem. E eles optaram em desobedecer, e a morte veio sobre eles e sobre todos os homens, porque todos pecaram, né? Diz a Bíblia Sagrada, né? Lá em Romanos capítulo 5, né? Fala sobre isso, né? Versículo 12, diz que a morte veio sobre todos os homens porque todos pecaram, né? Então todos nós somos pecadores. Então o pecado, desde Adão até hoje, ele é que nos faz necessitar de um Salvador, de uma redenção, de que alguém nos salve. Essa salvação está fora de nós. Não é verdade o que dizem algumas canções por aí, né? Que essa força vem de dentro de você. Isso é heresia, isso não é bíblico. A Bíblia diz o contrário, de que essa força vem do céu, vem de fora de nós, não vem de dentro de nós. Então, por isso que o homem precisa de salvação, porque essa força não está nele. E como não está nele, o próprio Deus precisou tomar a iniciativa de enviar o seu filho para morrer no lugar dele. Então, César, Jobson, Bruno, essa força para ter a salvação, ela não vem de dentro do homem, ela vem de Cristo. Ela veio do seu sacrifício na cruz. Por isso que a Escritura vai afirmar, falando sobre a obra de Cristo, né? Sobre 4 pilares que sustentam essa salvação em nós, né? Em Romanos 8:34 ele vai dizer o seguinte: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, devido ao pecado, o homem, não importa se ele matou ou se ele pensou algo errado. Para Deus não tem pecado nem pecadão. Pode ter para a gente, para o ser humano, mas para Deus não tem. Então, para Deus, o cara que roubou um cavalo e roubou um palito de fósforo, para Deus é a mesma coisa, é o mesmo pecado. Ambos precisam se arrepender. Quer dizer que você está dizendo que aquele bandido que está no presídio, ele é tão pecador quanto eu, que sou religioso? Estou dizendo isso. É isso que eu estou afirmando. Aquele bandido que está no presídio, ele é tão pecador quanto você que é religioso. É tão pecador quanto eu, que hoje sou pastor. Ele é tão pecador quanto qualquer um de nós. E nós somos tão pecadores quanto ele. E devido a esse pecado, é que Cristo precisou vir e morrer na cruz. Por isso que ele vai dizer que ele morreu. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Então o ser humano ele estava caminhando para a morte. O texto que o irmão leu aqui de Provérbios 12,
14, ele fala, né? Que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas são um caminho de morte. Então o ser humano, depois do pecado, passou a caminhar em caminhos de morte. A palavra morte significa separação. O homem separou de Deus. Isaías 59, versículo 2, vai dizer que o pecado faz separação entre vós e Deus. É uma parede, uma barreira de separação. Então, por isso que nós precisamos de um Salvador, porque o pecado nos separou de Deus. Então, por que você precisa de um Salvador? Porque você está separado de Deus. Mesmo que você ache que não está. Se você não está em Cristo, se você não teve um encontro real com Cristo, você está separada de Deus. E você precisa ser alcançado nessa manhã por esse Cristo maravilhoso e glorioso que um dia alcançou nossas vidas. Que um dia as pessoas perguntavam pra gente: você tem certeza de salvação? Eu dizia: Deus é quem sabe. Disse muitas vezes isso. E dizia mais que não queria ser crente. Quando chegava um crente na minha porta, eu dizia mais: nunca vou ser crente. Até o dia em que Jesus me tomou pela mão, porque não fui eu que segurei na mão dele, foi ele que segurou na minha, e disse: você vai ser crente. Pastor Veronilton, as pessoas sempre têm essa ideia errônea, né? Não sei se, acredito eu que seja por ignorância, de dizerem que não sabem para onde vão. Outros dizem: Deus me coloque onde eu merecer. Se Deus for nos colocar, amado, onde nós merecemos, não existe outro lugar para nós estarmos na eternidade, a não ser o inferno, a não ser o lago de fogo e enxofre, né? Porque nenhum de nós, pelos seus próprios méritos, haverá de alcançar uma eternidade de bênçãos na presença do Senhor. O diferencial em nossas vidas é tão somente a graça de Deus que nos alcança e nos restaura, nos regenera, de modo que o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas aqui na terra e, consequentemente, Ele próprio, em uma ação soberana, nos conduz à sua eternidade de bênçãos. E o interessante, irmão Jobs, é porque a gente pensa que não vem de nós, como o pastor Veronilton falou. E é uma salvação perfeita, porque se dependesse de nós, realmente estamos caminhando para o inferno. Mas Cristo, por sua graça, por seu amor, por seu perdão, diante de tudo que nós fizemos contra Deus, né, que os pecados que nós cometemos não é contra o homem, não. É contra Deus. Cada pecado faz uma separação de nós e Deus. Mas Deus, por sua graça, por seu amor, nos conduz através de Jesus Cristo. E nos dá a salvação que não vem de nós. Aí quem está nos ouvindo fica pensando: mas eu não estou fazendo boas obras, mas eu não estou fazendo atitudes boas, eu não estou dando esmolas, né? Eu não estou ajudando outras pessoas. A gente fica pensando: será que isso pode salvar? Será que isso pode trazer você para o céu? Eu quero lhe dizer esta manhã que as boas obras que fazemos, a Bíblia fala, não passa de trapos de imundícia. Se essas obras não vêm do coração, então de nada serve. Que adianta nós fazermos boas obras se a gente não tem um coração salvo, convertido em Cristo Jesus? Não vai adiantar. Nós estamos fazendo as obras para esse mundo. Então, diante de tudo isso, a gente fica pensando: Cristo, ele é suficiente diante de todas as mazelas que fizemos. E esta salvação, ela é perfeita. Ela não vem de homens, ela vem de Deus. Para a gente ter essa noção do que é essa realidade, né, pastor? Veja bem, qual o padrão de Deus para o ser humano? O padrão de Deus, Jobs, César, né? Bruno e todos os demais que estão nos ouvindo, né? É a perfeição. Mateus capítulo 5, versículo 48, ele vai dizer o seguinte: assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, o padrão de Deus para o ser humano é a perfeição. Por quê? Porque Deus é perfeito. Certo? Deus criou o homem perfeito. Não igual a ele, mas perfeito. Mas sem pecado. Então, o padrão de Deus para o ser humano é a perfeição. Então, veja bem.
Eu sempre falo isso, né? As pessoas que estão me vendo agora, talvez, não sei se está sendo gravado, né? Mas que estão me vendo agora, elas já me devem ter ouvido falar isso nas portas delas, né? Nas portas delas, quando eu vou falar de Jesus, né? Não falo de religião, falo de Jesus, né? Então, veja bem. O padrão de Deus para o ser humano é a perfeição. Então, você tem que pensar o seguinte. O que seria salvação por obras? Seria eu acertar sempre e não errar nunca. Não existe essa balança que as pessoas dizem. Não, se eu fizer mais boa obra do que má obra, isso me faz merecer a salvação. Isso não é verdade. O padrão de Deus para o ser humano é a perfeição. Então você, para ser salvo por obras, você teria que ser perfeito e não errar em nada. Existe alguém, Jobs, que seja perfeito? Não, né? Não existe. Então, por que a salvação não é por obras? Porque você teria que ser perfeito. Você teria que não ter pecado. Aí entra Cristo. Por que Cristo conquistou a salvação para nós? O autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, ele responde para a gente. Ele diz que ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas ele não pecou. Então ele cumpriu o padrão que Deus exigia, que é a perfeição. Entendem? E quando eu falo isso, eu me emociono, porque Cristo, ele não precisava passar por aquilo que ele passou, mas nós precisávamos que ele passasse. Porque o padrão de Deus para o ser humano é a perfeição. E se o ser humano não conseguiu cumprir essa perfeição divina, essa perfeição que Deus requereu dele, o próprio Deus se fez homem para que cumprisse essa perfeição divina, para que nós pudéssemos receber a salvação gratuitamente. Então Cristo, ele cumpriu a exigência do padrão da perfeição divina para comprar a salvação e nos oferecer gratuitamente. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom no grego é carisma ou charismata, é presente. É um presente de Deus para você. E ele vai complementar dizendo no versículo 9 do capítulo 2 de Efésios: não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras. Ou seja, se você estiver querendo ser salvo por obras, você está perdido. Porque a salvação, para você ser salvo por obras, você teria que ser perfeito. Como você não consegue ser perfeito, Cristo, ele cumpriu esse padrão de perfeição e entregou a você a salvação gratuitamente. Então, o que você precisa fazer, a salvação é um presente de Deus em Jesus Cristo, e o que você precisa fazer com esse presente é apenas recebê-lo ou recebê-la em sua vida. Amém. Em termos práticos, irmão Jobs, o que o Veronildo falou, o que podemos fazer então para sermos salvos? Complementando. De nossa parte para a salvação, absolutamente nada, né? Porque o padrão de Deus, como bem disse o pastor, é extremamente elevado. E Deus não rebaixa seu padrão para nos adequar a ele, né? Deus tem uma lei que está estabelecida, que não só revela a essência do seu caráter, mas manifesta a sua vontade para nós, né? E nós não conseguimos atingir esse padrão. Se nós olharmos para toda a história, se nós procurarmos na galeria dos heróis da fé, nós não vamos encontrar ninguém que atingiu esse padrão estabelecido por Deus, né? Então, o diferencial de Cristo é exatamente esse. Deus estabelece duas exigências. Quais seriam? Que a sua lei seja cumprida e que o preço dos pecados sejam pagos. Cristo cumpriu a lei por nós e ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, salvação foge da nossa capacidade, está em uma instância a qual nós não podemos atingir. Cabe a nós tão somente nos humilharmos diante do Senhor e reconhecermos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém. Então, diante de tudo isso que ouvimos esta manhã, né, que essa suficiência para a salvação não vem de nós,
não vem de obras, não vem de nada que nos rodeia, que faça para que a gente sejamos salvos. Então Cristo, esta manhã, ele foi mostrado de uma forma que talvez você que está nos ouvindo agora esta manhã nunca tenha ouvido sobre Jesus Cristo. Existem pessoas que nunca sentiram ou viram Jesus dessa forma que falamos esta manhã. Quer dizer, você tem a oportunidade de conhecer Jesus, você tem a oportunidade de saber que você precisa de salvação, que todos nós precisamos, seja crente, seja ateu, seja Buda, seja quem for, todos precisam de salvação. Todos nós precisamos da graça de Jesus Cristo. Então, esta manhã, Deus, ele pode fazer aquilo que nenhum homem faz. Ele pode fazer aquilo que sua esposa, que seu namorado, que sua família, que qualquer pessoa não pode fazer. Então, Cristo veio a nós com graça, com amor e com salvação. Então, ele é suficiente. Então, fora de Cristo, não existe ninguém para salvar. Então, que você, esta manhã, se sinta com esta palavra. E eu já quero dar também a oportunidade para o pastor Veronilton, irmão Jofes, dar as suas considerações finais. Chegando já aqui no final, né? Mas dizer para você que salvação é estar em Cristo. Se você está em Cristo, você tem salvação. E a salvação não é o que você ganha hoje e perde amanhã, não, viu? Cristo disse: eu lhes dou a salvação, eles jamais se perderão. É João 10, 28. Pode lá ler, não, é na Bíblia. Eu não citei aqui nem o autor humano, citei só a Bíblia aqui, certo? João 10, 28, certo? E da minha mão ninguém pode tirar. Então, se você ler João 10, 28, você vai ver que salvação é um presente de Deus, é um presente que Deus lhe dá e é certa e garantida. Eu quero finalizar tão somente agradecendo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui e lançar um questionamento. Para onde você está direcionando a sua confiança? Para quem? Para a sua igreja? Para a sua denominação? Para o seu pastor? Para o seu líder religioso? Não faça mais isso. Direcione a sua confiança tão somente na pessoa de Cristo, porque Ele é o único capaz, Ele é o único que de fato tem méritos diante do Pai. Amém.